E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wallace. Bom, esse vídeo aqui ele é só um complementar da aula, tá? Só começando assim por dizer isso. Não é obrigatório você assistir esse vídeo, ele é mais para tirar dúvidas que sobraram, né, nas últimas aulas. Eu sei que a maioria foram sobre atalhos, né? Eu sei que vocês não estão acostumados a utilizar atalhos, mas o Blender ele utiliza muitos atalhos, tem atalhos para tudo. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu não sei se ele vai ser muito longo, né? Eu vou fazer um resumo de como foi a aula e vou dar ênfase nos atalhos, né? Para vocês não ficarem com dúvida aí, ok? Bom, começando aqui pela tela inicial, temos aqui Blender 2.79, é a versão que eu estou utilizando, né? É a última versão. Não sei se a versão da Fatec será atualizada para essa versão, mas esperamos que até lá seja. Bom, essa versão aqui vocês podem baixar no site do Blender, ou vocês podem baixar na Steam também. Vocês vêm aqui na livraria, são meus jogos aqui, vocês vêm aqui em software, vocês podem baixar na loja da Steam o Blender, né? Tem algumas horas de Blender. Enfim, começando aqui pela aba de interação. Se você utiliza outro programa, se você conhece outros programas de modelagem como o 3D Max ou Maya, vocês podem utilizar os atalhos do 3D Max ou do Maya no Blender, né? O modo de interação deles será utilizado no Blender. Pra você ver como é que o Blender é legal. Além de ser um programa de graça e open source, né? Você pode modificar do jeito que você quiser, e feito em Python, ele ainda suporta atalhos para os outros competidores, né? O que acontece? O Blender ele é desenvolvido totalmente gratuito para os desenvolvedores. Você pode doar se você quiser, não é obrigatório. Tipo, o programa nem fica enchendo o saco com isso. E ele não precisa de placa de vídeo para poder modelar. Só o processador já é o necessário. Não conte com isso para renderizar, né? Renderização a gente vai falar disso no próximo vídeo, ou seja, na próxima aula que será nesse dia 23 de setembro, né? Esse vídeo vai sair hoje, dia 21 de setembro, né? Eu tô gravando hoje, inclusive. Bom, vamos começar então. Aqui são os outros arquivos, né? Que quando você salvar os arquivos, eles vão aparecer aqui, ok? Bom, clicando em qualquer lugar com o botão esquerdo, você sai dessa aba aqui. Primeiramente, eu só vou ativar aqui minha modificação que eu fiz para o Blender aqui para ajudar vocês. Essa daqui, vamos começar, né? Então, aqui em arquivos, né? Em usuário de preferências, aqui vocês podem ativar programas externos ao Blender, né? Plugins, que a gente diria assim. Inclusive, um aluno na última aula ele recomendou para quem que não tem numpad, né? Não tem numpad no notebook, quem estiver vendo isso daqui no notebook, você vem aqui ó, na interface Editing Input e clica aqui no Emulate Numpad. Ele vai fazer assim, todos os números do seu teclado que não seja do numpad, né? 1, 2, 3, 4, 5, que fiquem acima das letras, né? Eles vão se transformar num pad. Ou seja, os atalhos que eram utilizados por esses números, que eram mais para essa opção aqui embaixo onde estou passando o mouse, que seria as layers, né? Seria as camadas. O Blender também utiliza layers, tá? Vão ser substituídas pelos numpad. Eu acho melhor porque aqui você pode clicar e o numpad, né? Você não consegue navegar pelo numpad. Enfim, eu não vou utilizar isso daqui, mas sintam-se à vontade se vocês estiverem com o notebook e utilizarem isso daqui, tá? Bom, eu acho que está ativado isso daqui, eu não precisava nem vir aqui. Bom, essa primeira janela que vocês estão vendo aqui é a 3D View. É a janela que vocês vão modelar de fato, né? Ela contém um cubo, contém uma câmera e esse pontinho preto seria a luz, tá? Sempre vai estar essa composição. Depois, mais pra frente, eu ensino vocês como mudar essa composição, mas essa é a composição da cena. Apertando o botão N de navio, né, eu vou aqui ativar o meu plugin. Tá? Esse daqui não vem no computador de vocês, eu baixei, se chama Screencast, mas é só para ajudar vocês, tá? Eu vou aqui modificar agora. Toda vez que você abre o Blender você tem que fazer isso, tá? Então, não me julguem por isso, tá? Eu vou vir aqui só aumentar aqui o ícone para ajudar vocês. Deixa eu ver. Acho que tá bom desse tamanho, né? Vai ficar em vídeo, né? Então, o que acontece? Meu monitor, ele é 16 por 10. Ele é wide, só que ele é um pouco mais
mais esticado pra cima, né? Então vai dar tipo um warpzinho, vai dar uma distorção no vídeo, porque na edição eu vou gravar na minha tela normal e depois eu vou... depois eu vou dar uma esticada pra caber no vídeo inteiro, né? Sem ficar as legendas. Eu só vou dar uma aumentada aqui na tela pra ver se isso resolve também. Vamos ocultar aqui a barra. Agora a gente consegue deixar em tela cheia o Blender e vocês vão ver somente o Blender. Bom, vamos apertar o N de navio, né? Aqui vai mostrar os botões que eu apertar o teclado, né? O mouse também e a última ação que eu fiz. Beleza. Aqui do lado esquerdo nós temos as abas de ferramentas, criação, temos também de relações, animação, físicas e o Graze Pencil, que seria um lápis, né, de pintar. Bom, aqui na primeira aba, né, na primeira aba Tools, que seria ferramentas, o Blender está em inglês, tá? Eu espero que algum de vocês tenha alguma familiaridade com o inglês para já entender, mas beleza. Fica até mais fácil. Eu não sei se existe algum plugin de linguagem, né, para português, essas coisas assim, mas se tiver e alguém me contar alguma coisa assim, eu menciono a vocês, ok? Bom, temos aqui translar. Vocês podem translar o objeto, né, que seria mover. Imaginem que assim, se você apertar com o botão direito, você seleciona. Se você apertar com o botão esquerdo, você move essa cruz com essa bolinha aqui, que seria o cursor 3D, tá? Depois eu explico qual é a utilidade dele. Bom, se você passar o mouse aqui em cima da opção translar, você vai ver mais informação, que ele move os objetos selecionados, né? E a tecla de atalho dele seria o G. Então se você apertar o botão G nessa área aqui, que seria a 3D View, dentro dessa área aqui, tá vendo esse quadrado aqui, ó? Se você apertar o botão G, ele vai mover o objeto. Por quê? Se você apertar o G aqui, ó, ele não vai fazer nada, aqui também não vai fazer nada, tem que ser dentro dessa área, tá? O Blender ele é meio dinâmico. Alguns atalhos só funcionam para certas áreas, né? Aqui se eu apertar G, talvez ele faça uma outra coisa que não seja o mesmo atalho daqui, né? Aqui temos a opção rotacionar, que seria o R. Você aperta o R, então ele rotaciona o objeto, ou você clica aqui, ele rotaciona também. E temos aqui escala, né, que seria o S, que ele escalou no objeto, né? Essas são as três ferramentas principais assim que vocês mais vão utilizar, né, para mover, rotacionar e escalar. Tem outras também mais para frente que eu vou ensinar também. Não sei se vai caber nesse vídeo, mas enfim, esse vídeo aqui era para ser rápido, né? Bom, e para mover os objetos, a gente já moveu aqui, né? Bom, para mover os objetos nos eixos, né? Vocês estão vendo aqui que tem esse eixo vermelho, esse eixo verde e esse eixo azul. Esse eixo aqui se chama, essas setas aqui se chama gizmo, né? São os eixos de deslocação, movimentação. É o eixo que está apontado no espaço 3D, né? Ou seja, se eu clicar nesse eixo vermelho aqui, ele vai se mover no eixo vermelho. Se eu dar um Ctrl Z, ele volta. Se eu clicar com o botão esquerdo, tá? Ele faz a ação, ó. Se eu clicar com o botão direito, ele também faz, mas ele pega o objeto inteiro, tá? Ele não vai mover no eixo, tem que clicar com o botão esquerdo, tá? E com o botão... vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui no mouse. Enfim. Eu acabo me perdendo um pouquinho. Temos aqui também eu fiz uma planilha aqui ao lado aqui para não esquecer o que eu tenho que falar, né? Bom, se a gente apertar o botão G, que é o de mover, e apertar o botão Z, também ele move no eixo, tá? Esse daqui é o eixo Z, é o azul, o verde seria o Y e o vermelho seria o X. Então se eu apertar o G, Y, ele move no Y. Se eu apertar o G e o X, ele move no X, tá? Inclusive, se vocês apertarem o botão N de navio e subirem aqui com o mouse aqui em cima em Location, se você mover por aqui, ele também movimenta, tá? Se mover por aqui também e por aqui também. Aí se você quiser resetar, é só você colocar todos esses valores aqui para zero, tá? Ele vai voltar todos os valores aqui para zero. Inclusive aqui também você rotaciona no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z, né? Se você apertar aqui o botão R, Y também rotaciona a mesma coisa, X,
e Z. Vocês entenderam, né? Ele rotaciona igual. Por que eu estou contando isso daqui? Vocês vão utilizar muito isso daqui, então já é bom vocês terem conhecimento que isso daqui existe. Escalonar é a mesma coisa, né? Ele escalona no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Né? E essa dimensão... Opa, tem que colocar 1, né? O que acontece? A escala do objeto original é de 1 para 1 para 1. O que seria isso? Ele tem o tamanho dele mesmo uma vez em todas as dimensões. Se eu colocar 2, vai ser 2 vezes o tamanho dele na dimensão X. 3 vezes. Se eu colocar meio, vai ser metade, né? Entendeu? Tem esses esquemas também. Aqui, essa aba aqui de transformação é mais se você quiser ser mais preciso, né? Seria tipo umas propriedades estendidas do objeto. E pelas teclas de atalhos, se você quiser ser mais rápido, né? Ah, eu quero mover, tipo, sei lá, GY2. Aí ele move pra cá, tipo, 2 quadrados. Não sei se vocês perceberam, tem uma grade aqui que é uma guia. Ela seria tipo o sistema métrico, né? Tem o sistema imperial também, mas cada unidade de quadrados aqui seria 1 metro. Né? Temos aqui em algum lugar aqui que mostra... Ai, caramba, eu sempre me perco aqui. Será que é aqui? Aqui, ó. Apertar o botão IN aqui para fechar. Eu vou esticar essa janela aqui, tá? Aqui temos mais 2 janelas. Essa janela aqui é a Outliner, é a janela que mostra os objetos em cena, tá? Temos o cubo, a câmera, né? E temos a lâmpada, tá? E essa daqui é a janela de propriedades. Depois a gente vai passar por aqui de novo. Na janela de propriedades, vocês podem passar aqui a propriedades. Vocês vão começar nessa primeira aqui. Se clica nesse botãozinho que tem que seria a cena, né? Mostra os objetos que estão em cena. Aqui em unidades, né? Units, ele mostra qual é o sistema que está sendo utilizado. O none, ele é igual ao métrico, tá? A diferença é que se for vir aqui, ele vai mostrar tudo em metros. E o none, ele só vai tirar o Mzinho, tá? É tipo a mesma coisa. Entendeu? Deve ter alguma diferença, mas pra mim tá tudo igual aqui, ó, tá? Ele só esconde o 5 aqui por causa do M. Enfim. Era só isso que eu queria mostrar agora. Agora vamos aprender a navegar no Blender, tá? Eu tô apertando aqui os botões pra fechar a janela. Pra abrir essa janela aqui de ferramentas é o botão T. E essa daqui, a janela aqui de propriedades, é o botão N, tá? Essas duas janelas aqui não fecham nem abrem porque elas são outras janelas. É como se fosse essa janela aqui 3D, do 3D View, só que aqui, ó. Como que eu sei disso? Vocês vêm aqui embaixo, né, no editor, estamos no 3D View. Vocês podem vir aqui em Outliner, né? Vai aparecer essa mesma janela aqui, só que estendida na área do 3D View. Ou seja, temos Outliners, propriedades, e agora mudou aqui para cima, né? E vamos voltar para o 3D View, só para vocês saberem que isso daqui existe, tá? Essa janela aqui embaixo é a Timeline, é a janela de animação. Por enquanto a gente não vai utilizar ela nessa aula, então o que nós iremos fazer? Eu vou unir a janela 3D View com a janela de Timeline. Como é que eu faço? Eu passo o mouse bem aqui em cima dessa linha preta, eu clico com o botão direito e clico em Join Area. Vai aparecer essa seta branca e essa seta apontada para as duas direções. Apontada para cima vai unir essa janela aqui embaixo com a de cima, né? E apontada para baixo vai pegar a janela de cima e unir com a de baixo. Ou seja, se eu apontar para baixo, ela vai unificar assim. E se eu quiser dividir, é só clicar nesse chanfro aqui do lado esquerdo aqui. Todos os lugares tem, ó, tem um chanfro aqui também, ó, tá vendo? Aqui em cima também. Você já viu que ficou uma bagunça, né? Aí se eu quiser unir tudo, é só clicar na divisória com o botão direito, Join Area, e aí eu vou unificando, tá? Vocês podem acabar tendo uma dúvida com isso, mas é prático. Por que isso existe no Blender? Para deixar mais dinâmico para você fazer a modelagem do jeito que você achar melhor, tá? Por exemplo, se vocês virem aqui no modo de animação, de composição, tudo isso daqui são modos, né, que o pessoal foi arrastando para ficar de melhor uso, né, para fazer a função. Por exemplo, você vem aqui na de animação, já tem todas as janelas que você vai utilizar mais para animação, né?
que é a janela de Dope Sheet, tem a de gráficos também, enfim. Essas janelas aqui são as que mais se utilizam para fazer animação, né? Que você vai ver mais essas coisas aqui. Enfim, vamos voltar para Default. É só uma curiosidade, o Blender tem edição de vídeo, tá? Você pode editar vídeos no Blender. Inclusive, esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar editar no Blender. Se não der, eu edito em outro programa, mas só para não perder tempo, ok? Nesse curso aqui a gente vai aprender mais modelagem, animação, rigging, textura. Textura a gente não vai aprender a criar textura, mas aprender a utilizar, ou seja, vocês podem baixar textura da internet e utilizar. Mas enfim, isso fica para outro vídeo, vamos focar aqui no vídeo que nós estamos. Bom, se apertando com a bolinha do mouse, você vai rotacionar a câmera, não essa câmera aqui, tá? A câmera em torno do objeto, tá? Para frente e para trás é o zoom, a gente chama isso de dolly zoom, que é um zoom que aproxima de acordo com o objeto. Apertando o botão Shift, ele vai deslizar a câmera para os lados, tá? Então, o Shift, aí eu solto o Shift, tá? Ele gira em ordem do objeto. Não sei se vocês perceberam, mas a câmera está deslocada agora, ele não está girando em torno do objeto. Por quê? Porque eu desloquei o eixo de deslocação da câmera, né? Então, se eu for segurando o Shift para os lados, não sei porque não está aparecendo o Shift aqui, mas eu estou segurando o Shift, tá? É o Shift do teclado. Estranho. Era pra estar aparecendo aqui, será que... enfim. Eu tô segurando o Shift, acredita em mim, é o Shift do teclado. E apertando a bolinha do mouse, ele vai fazer esse movimento aqui, tá? E sem o Shift faz esse movimento. Aí, uma coisa que sempre acontecia comigo, né? Quando eu tava começando a aprender a utilizar o Blender, eu acabava ficando, tipo, muito isolado. Eu começava a me perder onde que tá a cena, eu não sei. Vocês vêm aqui, se vocês tiverem algum objeto em cena, é claro. Vocês clicam no objeto, né, no objeto, eu selecionei o objeto cubo, coloca o mouse em cima da 3D View e aperta a vírgula, o numpad, a vírgula do numpad, tá? Que é o delete que fica do lado do zero. Ele vai focar direto no objeto, né? Reparem que tá de ponta cabeça, né? Porque o gizmo ele tá apontado para baixo. O gizmo azul tem que estar sempre apontado para cima, ok? Isso em relação a orientação global. Se a gente trocar a orientação dele para normal, ele vai ficar em relação ao objeto, local também, e, bom, aparentemente todas as aqui estão certas, menos a view. A view vai ficar sempre 2D, porque a view ela vai mostrar sempre o eixo da sua tela, né? Seria para cima seria o Y agora e para o lado seria o X. Vocês podem ver que não tem profundidade, porque a nossa tela que você está vendo nesse vídeo aqui, ela é um plano 2D, não tem profundidade. Então, tem que fazer uma distorção para criar essa profundidade nos computadores, né? Todos os jogos, todas as modelagens têm essa distorção para criar o 3D. Mas enfim, aqui aprendemos a navegar com a câmera, né? Bom, existe mais duas maneiras de você movimentar a câmera, que seria apertando o botão 1 do numpad, né? 1 ele vai ficar na visão frontal, perspectiva frontal. O 3 ele fica de lado. Eu percebo que está mudando por causa da câmera até, ok? A câmera está desse lado aqui. Quando eu aperto o botão 3, ela vai para esse outro lado, né? Fica a visão de lado, né? A visão do lado direito. Essa aqui é a visão frontal. Visão lado direito, tá? Vocês estão percebendo que eu estou apertando o botão 1 e 3 aqui, né? Estou selecionando. Se eu apertar o botão 7, ele fica na visão de topo. E se eu apertar o Ctrl 7, ele fica na visão de baixo. Vocês podem ver que ficou bottom. Se eu apertar 7, top. Seguro o Ctrl e aperto 7, ele fica na visão de baixo. Se eu segurar o Ctrl e apertar o 1, ele fica na visão traseira. Apertar o 1, ele fica na visão frontal. Se eu apertar o Ctrl 3, ele fica na visão da esquerda. E o botão 3 sozinho fica na visão lateral. Tudo isso os botões do numpad, tá? Se você não tiver notebook e estiver utilizando o teclado numérico acima das letras, você pode apertar as letras normais, tá? Que são os números normais ali em cima, que seria 1, 2, 3, 4, enfim. O 2, o 4, o 8, o 6, quem tiver no numpad vai ver que tem umas setinhas, né? Normalmente o numpad nesse lugar vem com umas setinhas. Ele apenas vai rotacionar, acho que 15 ou 30 graus, acho que é 15 graus ou 10 graus, eu não sei.
em relação ao objeto, né? Eu tô apertando o 4 e o 6 agora, ele tá rotacionando lateralmente. Se eu apertar o 2 e o 8, ele vai rotacionar, né, para cima e para baixo, né? Que seria longitudinalmente, eu não sei o nome disso. Enfim, aí eu aperto a vírgula, ele vai focar no objeto. E se eu quiser resetar a câmera, eu aperto o botão 1, 2 ou 3 e ele vai resetar, entendeu? Bom, esse daqui a gente fez tudo na visão de perspectiva. Se a gente apertar o número 5, ele vai trocar para a visão ortogonal. Vocês percebem que dá uma diferença muito grande aqui na câmera. Do nada ela vem parar aqui e outrora ela está aqui atrás. Sinto que a grade não se diferencia muito, né? Só diferencia a angulação e a distorção dela, né? E é isso mesmo a proposta do ortogonal. Ele vai utilizar o 3D sem distorções. Por quê? Na nossa vida real, nossos olhos eles possuem sensores que percebem o espaço 3D. Ou seja, nossos olhos dão uma leve distorcida para a gente perceber que a gente está vendo profundidade nas coisas. E no 3D, essa mesma técnica é utilizada. Vocês podem ver aqui que os cantos da diagonal eles não estão propriamente alinhados. Se eu apertar o número 5, agora eles estão propriamente alinhados, né? Eles não estão mais distorcidos. Para que serve essa visão? Ela é mais para você modelar algo com precisão, sem ter a distorção da perspectiva, né? Por exemplo, desse jeito aqui, esses vértices aqui na frente ficam maiores, né? E os de trás ficam menores. Aqui eles ficam tudo proporcionais. Esse lado é do mesmo tamanho desse, esse daqui é do mesmo tamanho desse, entendeu? É tudo proporcional, desde que você esteja fazendo tudo do mesmo tamanho, né? Enfim, se você apertar o número 5, né, e você apertar as visões lateral, frontal ou de topo, né, a grade vai aparecer. Não que na perspectiva não apareça, né, só na de topo apareça, mas na ortogonal ela aparece até com uma grade menor para você fazer precisamente as coisas, tá? Para você fazer as coisas com maior precisão. Na perspectiva não aparece, pode perceber que a grade não fica tão detalhada assim, tá? É só para dar ênfase que vocês vão conseguir fazer com mais precisão essas coisas. Enfim, já ensinamos aqui a navegação, né? Essa daqui é a navegação básica, né? Vocês não... Tem outras maneiras de navegar também, né? Por exemplo, se eu apertar o botão 0, eu fico na visão da câmera, né? É a visão da câmera que vocês acabaram de ver. Eu acho que eu não mostrei isso na aula, era pra eu ter mostrado, mas enfim. Ele fica na visão da câmera, né? Se vocês forem tirar alguma foto, alguma coisa depois do objeto final, é essa câmera aqui que vai renderizar. Enfim. Vamos agora criar objetos, né? Enfim. Para vocês criar os objetos, vocês precisam, os objetos serão criados sempre nesse cursor 3D, que seria essa cruz aqui, tá? Vocês percebem que ela está num espaço muito estranho, né? Ela está no meio do espaço, não está no meio da grade que nem estava antes, né? Então, ou seja, se você apertar o botão T, teclado, e vir aqui na barra Create, eu clico, essas aqui são as primitivas, tá? São planos, cubos, círculos, esferas, cilindros, tem até um macaquinho aqui, enfim. E também tem outras opções aqui, curvas, pontos de luz, textos, alçada, som, câmera, enfim. Eu venho aqui, clico num cubo, ele vai criar exatamente aqui. Não é muito bom, é uma boa prática que vocês fazem isso daqui que eu vou fazer agora, tá? Vou deletar esse cubo, apertem o botão espaço do teclado, tá? Só um momentinho aqui. Aperte o botão espaço do teclado, escrevam cursor e procura aqui a opção Snap Cursor to Center. Ele vai pegar o cursor e vai jogar aqui no meio, aqui no centro, tá? O que acontece? Todos os objetos agora que você criar, eu vou deletar esse cubo aqui, por exemplo. Selecionei com o botão direito, tá? Vocês podem ver que eu seleciono o botão direito. Com o botão esquerdo ele vai resetar o cursor de novo, tá? Evitem clicar com o botão esquerdo. Enfim, ele está aqui no meio agora. Eu seleciono com o botão direito, aperto o botão Delete. Quando eu criar algum cubo, alguma coisa, ele vai sempre surgir aqui do meio, tá? Aí vocês podem criar o cubo. Esse daqui é o plano. Esse daqui é o círculo. Enfim, um atalho para vocês criar objetos. Vocês podem vir aqui em Add também, né? Que vai ter os objetos para você criar, né?
enfim, aqui malhas, né, seria o que a gente estava criando agora. Tudo isso aqui são malhas, né, isso daqui são curvas, não possuem malhas, né, são apenas Bezier curvas, né. E aqui são lâmpadas, né, tipo de luz, e aqui são outros tipos de objetos que você pode criar em cena. Tá? Aqui você pode criar também aqui embaixo, né, ou se apertando Shift A, aparece essa mesma opção aqui, só que estendida, né. Aí você vem aqui criar cubo também, você pode criar planos, eu criei um cubo de novo sem querer. Enfim, esse daqui são o jeito que você pode criar o objeto, tá? Bom, vamos agora para o modo de edição. Apertando o botão Tab, primeiro temos que ter um cubo em cena, né, para vocês poderem editar o cubo, né? Não tem como você ir para o modo de edição se tem um objeto selecionado e que seja de preferência uma malha, né? Mas enfim, dá para você editar outros objetos também. Enfim, vamos diferenciar agora o que é objeto e o que é malha. Isso que está selecionado agora é um objeto. Como é que eu sei disso? Ele é um objeto que contém uma malha, né? Vocês podem ver aqui. O objeto se chama cubo, né? O objeto se chama cubo, mas se eu apertar o botão Tab no teclado, ou vir aqui embaixo em Edit Mode, né, que é a mesma coisa, vocês vão ver que agora ele está selecionando, ele está mostrando os vértices, né, as faces e as arestas. O vértice é esse pontinho aqui, é um ponto no espaço. A aresta, vocês veem aqui embaixo, ó, opa, tem aqui a seleção de vértices, né? Tem a seleção de arestas também, vocês veem aqui, ó, tem seleção de arestas, e aqui a seleção de faces, tá? Vocês veem aqui, ó, se vocês apertarem os mesmos botões que vocês aprenderam, G, S ou R, né? Ele vai movimentar o vértice. O R não vai fazer nada porque ele não tem uma área para rotacionar. O S também não, porque ele não tem uma área. Mas se eu selecionar mais de um vértice, né? Segurando o botão Shift eu posso selecionar vários objetos, né? Isso não só no modo de edição, mas também no modo de edição, né? Você pode selecionar vários objetos, ou no modo de edição selecionar vários vértices, ou faces, ou arestas, enfim. Vocês entenderam? Aí eu posso mover dois de uma vez, né? Ó, selecionei 2, 3 ou 4. Aí vai selecionar, os 4 vértices estão selecionados numa face, né? Vocês podem ver que essa área aqui ficou laranja. Se eu selecionar esses dois aqui, eu consigo mover, né? Rotacionar também, porque agora ele tem uma área para rotacionar ou escalonar. Inclusive, se eu apertar o botão G e o Y, ele vai, né, arrastar no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. No eixo Z também. Enfim, se eu escalonar no eixo Z, ele não vai fazer muita coisa porque ele não tem área para o eixo Z. Mas para o eixo X e para o eixo Y ele tem, quer ver? Ó? Não, só para o eixo Y, né? Porque ele tem área aqui, né? Enfim, se eu selecionar o modo de face, né, ele faz a mesma coisa, só que com a face, entendeu? Ele vai escalonando desse jeito. Enfim, eu estou cancelando todas as minhas ações com o botão direito. Quando você escalona um objeto e aperta o botão direito, você cancela a ação que você fez. Se você escalona ele e clica com o botão esquerdo, você confirma, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ou você pode fazer do jeito que eu prefiro fazer para ter certeza que eu não vou errar nenhum botão. Eu escalono e aperto Enter, né, do teclado, né? Escalono, rotaciono e aperto Enter, né? Rotaciona, aperto Enter. Vocês podem ver que quando eu vou rotacionar e escalonar, fica essa linha pontilhada aí na tela, tá? Esse seria o ângulo de rotação, escalonamento, né? É mais para isso. Para movimentação não vai aparecer, tá? É só para rotacionar ou para escalonar. Por quê? Se você rotacionar muito perto, ele vai ficar muito sensível, tá vendo? E muito longe, você tem mais controle, ó, tá vendo? Você tem mais controle para a área de rotacionar ou escalonar, entendeu? Então, minha dica é vocês sempre rotacionar ou escalonar meio de longe, assim, tá? Da área que você vai fazer, quando vocês forem modelar, ok? Bom, por que tem uma diferença entre modo de edição e modo de objeto? Aqui estamos no modo objeto, né? Vocês percebem que eu não consigo movimentar os vértices, e só o objeto inteiro, tá? Ou seja, se eu pegar isso daqui e fazer assim, assim e assim, daqui é um objeto agora, tá vendo? Eu não consigo, só consigo mover ele por inteiro, tá?
Mas isso não quer dizer que eu não possa, tô dando Ctrl Z aqui, tá? Eu não possa mover a malha dele sem estar movendo o objeto. Mas o que acontece? Se eu for rotacionar agora, você pode ver que ele está com um eixo. Pera aí, só rapidão, só atender o microfone aqui. Ou atender o telefone. Enfim, voltando. Era uma ligação a cobrar, mas enfim. Rotacionando aqui, ele fica com um eixo deslocado, né? Acho que eu vou cortar isso na edição depois, ficou meio chato. Enfim, ele fica com um eixo deslocado aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar para origem. Vocês entenderam, né? Ou seja, se eu vim aqui na malha e deletar a malha, eu vou selecionar aqui deletar todos os objetos, todos os pontos, né, os vértices. O objeto ele ainda existe. Vocês podem ver que eu estou movendo aqui um pontinho laranja, porque o objeto ainda existe, porém não possui malha, né? O que isso quer dizer? Se eu venho aqui no modo de edição e criar alguma primitiva, né? Eu vou criar aqui um cilindro. Vocês podem ver que eu criei um cilindro dentro do objeto cubo que não possui malha de cubo, né? Ele possui uma malha de cilindro. Ou seja, tomem cuidado com isso porque vocês podem acabar criando os objetos no modo de edição, sendo que é melhor você separar eles pelo modo de objeto. Depois, se vocês quiserem juntar o objeto com outro, você faz isso no modo de edição, tá? Enfim. Vocês perceberam também que ficou deslocado a rotação e a escala, né? Se eu pegar isso daqui... Deixa eu deletar isso daqui. Eu prefiro utilizar cubos porque cubos são mais simples. Planos não. Cubos. Se eu vim aqui e movimentar no modo de edição, no modo de jet você pode ver que o gizmo, né, ele fica aqui no meio, né, centralizado. E se eu escalonar também, ele escalona a parte do meio. Por que isso, né? Porque esse pontinho aqui laranja, ele é o ponto de origem do objeto. Ou seja, ele é o ponto de origem do qual eu irei rotacionar, mover o objeto. É o ponto inicial do objeto, né? É onde ele marca 0 aqui na locação, rotação. E escala seria em relação a ele a 1 por 1, tá? Ou seja, se eu quiser mover o ponto de origem, dá para você fazer de duas maneiras. No modo de edição, eu venho aqui, eu posso mover o objeto, né? Eu movo ele, por exemplo, eu quero colocar ele nesse ponto aqui. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso tanto mover a malha, né? Eu vou apertar aqui GX1 e GY1 menos, né? Ele vai ficar aqui no canto agora. E GZ1. Tá vendo? Agora a origem ficou bem no vértice, né? Agora quando eu for rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar em torno desse vértice, tá vendo? Ó, rotacionar aqui, ó, ele vai rotacionar em torno desse vértice. Perceba que ele está rotacionando sempre nesse vértice aqui, né? Então, por preferência, é uma boa prática deixar sempre o ponto de origem em algum dos extremos do objeto, né? Da malha do objeto. Ou deixar no centro mesmo, mas nunca deixar ele em algum lugar muito estranho, tá? Outra maneira de você colocar o ponto de origem no objeto. Essa maneira aqui eu acho bem mais interessante. Você quer selecionar algum ponto, né? Algum vetor. Eu venho aqui, selecionei esse vetor aqui de cima, por exemplo. Aperto o botão espaço. Eu escrevo cursor. Snap cursor to active. Ele vai grudar o cursor 3D, né, que seria um ponto de referência nesse botão, nesse vértice ativo. Eu volto para o modo objeto. Eu escrevo origem, set origem. Aí eu escolho origem to 3D cursor. Ou seja, agora a origem está nesse ponto aqui em cima, né? Outra maneira de fazer isso, né, se eu tiver com o cursor 3D aqui ainda, eu posso vir aqui em objeto, eu venho aqui em transform e eu procuro aqui origem do cursor 3D, tá? Ele vai fazer isso aqui também. Se vocês virem aqui em objeto e transform, tem outras maneiras, outros lugares para você colocar a origem do objeto, né? Você pode colocar na geometria. Ops.
Vocês podem colocar ele também... Eu vou dar um Ctrl Z. Vocês podem... Eita, nossa. Se eu aplicar ele aqui em cima, né? No cursor 3D, eu posso arrastar a malha pro ponto de origem, né? Se eu vim aqui, clicar Geometry to Origin, ele vai arrastar a malha pra cá, tá? Tem várias maneiras, vocês têm que explorar isso depois e ir testando, tá? Senão não vai caber nesse vídeo aqui, tá? Bom, espero que tenha ficado claro como é que funciona isso, né? Vamos agora fazer um boneco de neve, né? Um exercício. Esse aqui foi um resumão. É claro que na sala de aula, quando vocês virem lá no sábado, vocês vão aprender muito mais coisa, né? Esse daqui foi um resumão do resumão. Teve coisas aqui que eu não vou conseguir lembrar ou explicar, né? Porque eu dou aula primeiro, depois eu faço o vídeo. E... enfim... eu poderia dar o espaço aqui para poder explicar essas coisas, mas acontece que eu não quero fazer um curso EAD, né? Só quero tirar dúvidas em relação aos atalhos, essas coisas. Caso vocês tenham alguma dúvida pertinente que vocês não conseguem, tá com dúvida direta em relação a isso, vocês podem deixar no comentário desse vídeo aqui, tá? Ou me mandar um e-mail ou me perguntar pessoalmente lá na Fatec também, que eu vou responder sem nenhum problema, ok? Eu sei que no começo o Blender é muito complicado, mas é assim mesmo. O workflow dele seria o método de como você vai começar a aprender a trabalhar com o Blender. No começo demora bastante, mas depois você voa, você vai voando, fica muito mais rápido, porque você já sabe os atalhos, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe as ferramentas, você já tem em mente o que você vai praticar, ok? Então, vamos deletar aqui o objeto, vamos resetar o cursor para o centro, e vamos criar um boneco de neve. Aqui, apertando o botão T, temos aqui uma esfera, né? Aqui tem o número de anéis da esfera, tá? O número de segmentos. Eu vou colocar 16 por 8. Não, tá muito low poly. Vamos aumentar o número de polígonos. 16 por 8 anéis, talvez. Vamos deixar 16 por 32. Acho que assim tá bom mesmo. Ok. Enfim, eu vou pegar essa esfera aqui, eu vou para o modo ortogonal para ficar mais preciso. Eu vou duplicar ela, né, Shift D, e eu movo no eixo para cima, né. Eu vou colocar 2. Vocês podem duplicar aqui também, né, no Edit tem aqui duplicar. Eu vou escalonar ela agora, para ficar um pouco menor, né. Eu não vou fazer com precisão, tá, vou baixar aqui de novo. Eu venho aqui Duplicate. Ops, acabei duplicando sem querer. Se vocês clicarem aqui, vocês podem ver que ele fica meio estranho, tá? Se só vocês apertarem ou clicar com o botão direito, que ele vai cancelar a movimentação, mas ele vai continuar duplicado, tá? Porque quando você clica em duplicar, ele cria duas ações. Ele vai duplicar o objeto e mover ao mesmo tempo, tá vendo? Duplicate Select and Move Then. Ele faz duas ações. O botão direito ele cancela a última ação, ou seja, a de mover. Mas o objeto ainda vai estar duplicado, ok? Vocês podem ver aqui, ó, esfera 1 e esfera 2, que seria esfera 1, e a esfera 001 seria a duplicada da última, né? Se eu duplicar aqui de novo com Shift D, ele vai duplicar mais uma vez. Vocês podem ver aqui, ó, 02, que seria a terceira esfera, né? Que a primeira esfera não tem essa numeração, tá? E aí eu vou redimensionar aqui, tá? Ficou parecendo um sorvetão. Vou aumentar um pouquinho. Vou dar uma... Vocês podem ver que até eu mesmo acabo clicando sem querer com o cursor, né? Então vamos resetar aqui. Eu já deixo aqui pra resetar às vezes. É uma boa prática que vocês irem fazendo, que vocês não vão esquecer. Enfim, vamos criar os olhos agora do boneco de neve. Eu vou duplicar essa bolota aqui mesmo. Vou mover no eixo... Qual que é o de frente? Ao eixo Y. Vamos mover aqui. Eu vou escalonar ela, deixar ela bem pequenininha. E deixar aqui. Temos dois olhos. Vou fazer agora o nariz. Vou fazer com a bolinha mesmo, não tem problema. Deixar um olho maior que o outro, né? Pra ele ficar doidão. Vamos fazer o sorriso agora.
Tá bem toscão, eu sei, mas é só pra vocês entenderem que dá pra fazer isso. Os braços agora vamos fazer agora com outro objeto. Selecionar um cubo aqui, vou escalonar ele. Vou mover ele também. Vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo com as teclas de atalho, né? Ops. Por enquanto só estou montando ele aqui. Ó, eu rotacionei 180 graus, né? Se eu apertar o botão de rotacionar, eu escolho o tanto de graus que eu quero rotacionar num eixo, né? Como eu tava num eixo de topo, eu rotacionei 80 graus para cima. E voilá, temos um boneco maroto aí. Lá na aula eu pintei ele um pouquinho, né? Como é que faz para pintar? Eu vou ensinar isso na próxima aula, tá? Mas eu não quis ensinar porque já estava em cima do horário. Eu vim aqui em material e eu criei um material novo para ele, né? Aí eu associei cada malha a esse material aqui. Aí, para os olhos, eu criei um outro material e eu apenas pintei ele de preto, tá? E foi isso praticamente, eu não fiz nada demais. Eu não quis ensinar isso porque não achei que era o momento certo ainda, né, para os alunos aprenderem. Eu vou juntar todos esses objetos aqui para facilitar a minha vida, tá? Quando você quer juntar vários objetos em uma malha, várias malhas em um objeto só, você seleciona os objetos, segura o Ctrl e o J. Ele vai colocar todas as malhas em um objeto só. Ou seja, esse objeto aqui ele contém todas essas outras malhas agora, ok? E aqui eu vou pintar o narigão dele também, vou pintar de laranja. Isso daqui é laranja? Não, não é laranja. Isso daqui é laranja. E os braços também vão ser laranjas também. Enfim, vocês perceberam que ele tá essas placas aqui, esses quadrados aqui, eu posso suavizar esses polígonos, né? As faces. Selecionando o objeto inteiro, né? Eu aperto A, ele seleciona tudo que está em cena, tá? Mas eu quero selecionar só o objeto, então eu venho aqui, ó, aperto B. Ele vai criar essa seleção aqui estranha. Eu venho aqui, com o botão esquerdo. Eu selecionei tudo que estava nessa área aqui, tá? Ó, selecionei só o objeto. Apertando A de novo, eu desseleciono. Aperto o botão B. Ele cria esse tipo de seleção. Aí eu crio a janela que eu quero selecionar. Ele vai selecionar tudo que está em cena, ok? Outra coisa, se tivesse algum objeto atrás dele, apertando o botão Z, eu vejo a malha inteira, né? Então eu posso selecionar objetos que estão atrás dele, né? Por exemplo, se tivesse essa bola aqui, e eu aperto o botão Z, né? Seleciono tudo aqui, ó. A bola não fica... Ah, ficou selecionada também. Enfim, ela não ficaria selecionada, normalmente ela não ficaria selecionada. Então eu viria aqui, ó, agora eu vejo tudo, tá vendo? Agora com certeza ela iria ficar selecionada. Esbarrei aqui no microfone sem querer. Enfim, deixa eu deletar aqui, só pra mostrar que tem. Nossa, esse vídeo aqui já tem 45 minutos, eu vou finalizar aqui agora daqui a pouco. Enfim, vou selecionar ele aqui todo, tá? Eu venho aqui em Tools, Shading, clico em Smooth. O Smooth, ele suaviza os vértices, mas não fica tão bom, né? Ele fica melhor em coisas redondas, em objetos com angulações redondas, mas... E aqui em Flat ele volta para ver os polígonos. O Smooth é mais para pós-modelagem. Depois que já modelou, você pode clicar em Smooth, né? Se você não for modelar mais o objeto, né? Se não for mais esticar, é melhor que você deixe em Flat para você modelar, ok? Bom, na próxima aula nós iremos aprender Blend, Bevel, né? Que seria uma maneira de você distorcer e criar mais polígonos na malha. Nós iremos aprender Extrude, nós iremos aprender também uma ferramenta aí que faz uma coisa parecida com Extrude. Vamos aprender como é que coloca os materiais aqui, né? Vamos aprender
Que mais? O VMAP, otimização, muitas coisas, né? Eu não tô com a lista agora disso daqui, por isso tô tirando da cabeça agora. Mas enfim, por enquanto é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui então, venham me perguntar na FATEC, né? Hoje quinta-feira, eu vou ir pra FATEC. Na semana que vem eu não sei se eu vou ir pra FATEC, provavelmente eu vou só no sábado, mas eu vou ver, né? Talvez eu venha na quarta-feira também. Enfim, aí ou vocês me procurem também pelo e-mail ou deixem um comentário aí no vídeo, ok? Bom, eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas aí. Eu tô com a dicção meio estranha porque eu vivo com a boca seca, então eu fico com a dicção um pouco estranha, mas enfim. Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas aí. E se vocês, né, quiserem procurar, fiquem à vontade, deixem um comentário aí. Enfim, eu tô me repetindo aqui. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, compartilhe aí com quem é da sala ou com algum amigo seu aí também, que não tá vindo no curso. E é isso. Falou!